Aqui estamos juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro A Alma da Matéria, da doutora Marlene Nobre. Ela nos diz: qual a contribuição do Espiritismo à medicina? Deve-se copiar gente? Fabricar embriões humanos? Este livro responde a essas e outras questões. Se você chegou aqui agora, este é o capítulo 18. Há outros tantos para serem apreciados antes desse. Clonagem na visão espírita. O processo reencarnatório, clonagem reprodutiva e terapêutica, manipulações genéticas. Há milhares de séculos, a natureza brinda-nos com clones humanos autênticos, os gêmeos univitelinos. No entanto, esse fenômeno, que traduz a cópia de seres vivos, embora sempre tenha despertado sentimentos de comovida admiração, somente tornou-se discussão acalorada em todo o planeta a partir da apresentação da ovelhinha Dolly, em fevereiro de 1997. Noticiava-se então o nascimento do primeiro mamífero clonado, produzido nos laboratórios do Instituto Roslin, na Escócia. Sem dúvida, um dos maiores feitos da ciência no século XX. O termo clone vem do grego klon, que significa broto ou ramo, e é usado para designar várias entidades biológicas diferentes. Em nosso estudo, porém, vamos empregá-lo para designar seres vivos, que, como a Dolly, são portadores do mesmo genoma, da mesma carga genética e são fruto de reprodução assexual. Em particular, vamos abordar a clonagem humana, reprodutiva e terapêutica. Para fabricar a Dolly, a equipe do professor Ian Wilmut utilizou 3 ovelhas. Uma delas, de focinho negro, doou o óvulo ou gameta feminino, do qual retirou-se o núcleo. No lugar desse, introduziu-se o núcleo de uma célula mamária adulta, retirada de outra ovelha, a branca, que se desejava clonar. Na realidade, o que se deu foi a união de uma célula somática com o citoplasma de uma célula sexual ou germinativa. Com esse arranjo, graças à orquestração do citoplasma e técnicas especiais, a célula recém-formada foi levada ao estágio embrionário inicial e o embrião, assim obtido, foi transplantado para o útero de uma terceira ovelha. Esta finalmente deu à luz a famosa ovelha em 5 de julho de 1996. A rigor, do ponto de vista científico, a Dolly não foi um clone verdadeiro, como são os gêmeos univitelinos, porque esses têm o mesmo genes, tanto do núcleo quanto do citoplasma, ao passo que esta herdou os genes citoplasmáticos de outra ovelha, a de focinho negro, e não da mãe clone, a ovelha branca. Mas, sem dúvida, ela foi um clone de DNA ou genômico, uma cópia inegável da ovelha branca doadora do núcleo. Como, em linhas gerais, esse mesmo processo está sendo utilizado para a produção de clones humanos, estes, se forem produzidos, não serão autênticos, como os gênios univitelinos, porque terão carga genética citoplasmática distinta do ser copiado. O fato é que, autênticas ou nem tanto, as cópias já estão entre nós. São mais de 100 animais clonados, além de anúncios de casos de clonagem humana. Anúncios, meus amigos, não confirmados cientificamente. Diante da nova técnica, uma pergunta é inevitável: o clone tem alma? Não há dúvida alguma de que Dolly tinha alma, ou melhor, princípio inteligente, do mesmo modo que possuem todos os mamíferos clonados depois dela. Se assim não fora, não seriam seres vivos. Na clonagem humana, o raciocínio é o mesmo. Basta recordar o ensinamento básico contido em O Livro dos Espíritos, nas questões 356. Toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito. Do contrário, não seria um ser humano. Só o espírito tem o poder de agregar matéria e, consequentemente, se formar o corpo físico, segundo o molde contido em seu envoltório, o perispírito, ou modelo organizacional, como preferem os cientistas. Assim, se a clonagem humana for sucesso, certamente não produzirá robôs,
mas seres humanos verdadeiros, comandados pela alma, e distintos uns dos outros, como são os gêmeos univetelinos, porque cada espírito carrega em si uma experiência única, calcada em bilhões de anos de evolução. Na clonagem, qual o fator atrai o espírito à reencarnação? Daremos nossa hipótese explicativa, com base em nossos estudos e nas revelações espirituais. Evidentemente, não há comprovação científica sobre o que vamos expor, porque estamos lidando com um campo virgem de pesquisa em medicina energética, praticamente inexplorado e que está à espera de tecnologia adequada. Para falarmos dessa hipótese, é preciso lembrarmos antes como se dá o processo reencarnatório normal. O processo reencarnatório. Nesta breve revisão, vamos recordar o que diz a revelação espiritual acerca das principais etapas pelas quais o espírito passa na sua volta à carne, automatizadas em bilhões de anos de evolução. O primeiro ponto a destacar é que os espíritos instrutores não deixam nenhuma dúvida quanto ao momento em que se dá a união da alma com o corpo. É o da concepção. O Livro dos Espíritos, na questão 344, Missionários da Luz, em seu capítulo 13. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 11, descreve o renascimento. Quando o espírito deve encarnar-se num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Nesse processo, o perispírito, que possui certas propriedades de matéria, se une, molécula a molécula, ao corpo que se forma. Daí pode dizer-se que o espírito, por intermédio de seu perispírito, de alguma forma, toma raiz no germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa, e então ele nasce para a vida exterior. Que força irresistível seria essa de que nos fala Kardec? Não há dúvida de que é o magnetismo do pai e da mãe, expresso, entre outras estruturas corpóreas, no conjunto formado pelas células reprodutivas e que atua de forma decisiva sobre o candidato à reencarnação. Na verdade, segundo explicam os instrutores espirituais, para reencarnar basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo do espírito reencarnante. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, no seu capítulo 28. Forma-se assim a sintonia magnética, que funciona tanto na reencarnação normal quanto na clonagem. Faço eu aqui, leitora, um parênteses. Isso aprendido nas obras de André Luiz. O espírito se aproxima da mãe antes do relacionamento sexual. Essa é a ligação magnética. Esse espírito já está junto da mãe. A concepção apenas enraiza, amarra, firma esse nascimento, essa gestação. Mas o espírito já se aproximou antes. Isso é que possibilita o magnetismo atuar. Continuando a leitura. Não se pode esquecer que essa sintonia magnética envolve energias sutis. Portanto, não obedece às leis clássicas da física, mas às da física quântica, de comunicação não local, que não depende do espaço e do tempo, conforme preconismo o teorema de Bell. Item nota 4, da segunda parte. Para melhor entendermos o estado entrelaçado das partículas, quer dizer, a comunicação não local da física quântica, mentalizemos dois spins de um elétron. Imaginemos que eles se movimentam em caminhos opostos, por exemplo, um para a direita e outro para a esquerda, e façam longos percursos por longo tempo. Verificou-se um fato importante. Mesmo separados por distâncias enormes, no momento em que um deles muda de percurso, o outro o faz também, instantaneamente, na mesma direção. Essa comunicação não local é a mesma que preside as ações energéticas do espírito. Certo, meus amigos?
O campo espiritual é muito mais complexo do que se pode imaginar. Continuando a leitura. Assim, o espírito reencarnante une-se magneticamente ao óvulo e ao espermatozoide, ou ao genoma, formando por ambos, caso do clone, por questão de afinidade espiritual. Não importa onde se localizem. Os tubos de ensaio, a parafernália de aparelhos utilizados nos laboratórios não constituem de forma alguma empecilho para esse tipo de ligação. Aliás, é bom lembrar, todos os institutos de pesquisa científica terrestre contam, invariavelmente, com equipes de espíritos superiores que os assistem, de modo que esse tipo de ligação é devidamente favorecida por eles. Na clonagem, os cientistas levam os genes de uma célula adulta ao estado embrionário. Com isso, as moléculas de DNA, que se expressam através de formas geométricas muito especiais, por razões que ainda desconhecemos, mas que certamente estão ligadas às propriedades da matéria elementar, primitiva, plasma divino, começam a vibrar em outro diapasão, repletas de alto poder magnético, potencializado em muitas pelas mitocôndrias, usinas de força energética e espiritual, presente no citoplasma do óvulo. O conjunto constitui um verdadeiro polo atrator para o espírito reencarnante. Nota 5 da segunda parte. A respeito das formas geométricas e suas funções, veja em André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 7, e sobre mitocôndrias, no mesmo livro, no capítulo 8. Lembro mais uma vez que esse livro já está lido e comentado aqui no canal. Forma-se assim a atração fatal, ou irresistível, de que nos fala Kardec, que possibilita a reencarnação normal ou da clonagem. Não são, portanto, apenas substâncias químicas orgânicas que atuam nos mecanismos da embriogênese. Elas constituem tão somente o substrato físico de uma ação muito mais abrangente e primordial, que é a atração energética do espírito reencarnante, expressa principalmente através de seus envoltórios sutis, em particular, do perispírito. O perispírito é que comanda toda a evolução desse novo ser vivo. No primeiro mês de gestação, o novo ser aumenta em 10.000 vezes, 10.000 vezes o seu peso inicial. O embrião constitui-se, portanto, de uma das provas mais eloquentes e substanciais do poder agregador da matéria, inerente ao espírito. Aliás, a embriogênese, como um todo, é um processo notável. Uma única célula unidimensional, o zigoto, transforma-se em um ser tridimensional, o recém-nascido, seguido por programa informacional automático perfeito. Comentando em entrevista esse extraordinário enigma da natureza, François Jacob, médico e biólogo francês do Instituto Pasteur, condecorado com o Prêmio Nobel de Bioquímica em 1965, reconheceu que a ciência ainda não tem explicação para ele. No livro Dieu non responde, me perdoem o mal francês, Christian Cannabis entrevista vários cientistas e pensadores franceses ateus, entre eles François Jacob, que afirma não ser possível explicar, através do caso, a união das 100.000 cadeias proteicas que compõem o corpo de um mamífero, e nem a ciência tem explicação para o desenvolvimento fetal. Há mais detalhes no livro O Clamor da Vida. Preparação. No livro Missionários da Luz, o médico desencarnado André Luiz descreve pormenorizadamente o renascimento de um espírito, fato único, ao que nos parece, na literatura espiritualista mundial, e que recomendamos vivamente a todos os interessados. Missionários da Luz, capítulo 13, lido aqui no canal. O caso descrito é o da reencarnação de Segismundo no lar de Adelino e Raquel, que por ser considerado um paradigma do que acontece comumente na Terra. Antes da ligação do espírito, olhem bem o que eu vou ler. Antes da ligação do espírito com o seu novo corpo, houve um trabalho intenso de preparação
Inicialmente, os espíritos instrutores buscaram promover a paz entre o futuro pai e a postulante à condição de filho, uma vez que, em encarnação precedente, Segismundo havia assassinado Adelino, ou seja, o seu futuro pai, e este instintivamente reagia à simples aproximação do antigo adversário. Sua reação era tal ordem que destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da bolsa seminal, aniquilando com seu pensamento envenenado os espermatozoides ou intoxicando os genes do caráter dos que não conseguia eliminar, dificultando dessa forma a ação dos benfeitores. Isso está em Missionários da Luz, capítulo 13. Em encontro, durante o sono físico, o instrutor Alexandre conseguiu a mudança de atitude de Adelino, que estendeu a mão a Segismundo, perdoando-o com sinceridade. Viu-se então o efeito benéfico do perdão no próprio organismo perispiritual de Adelino, que se mostrou iluminado após a ruptura desse de alto a baixo daquilo que se poderia chamar de pesadas nuvens ou acúmulos de energia negativa produzidos pelo ressentimento. Depois da modificação mental do futuro pai, os instrutores deram início à preparação dos cromossomos e dos genes, com vistas ao processo de reencarnação, estudando o gráfico do futuro corpo físico de Segismundo. Olha, meus amigos, tudo isso é feito antes do relacionamento sexual, que, consoante a falta cometida na vida passada, manifestará na idade madura a moléstia do tônus cardíaco. Enquanto esperava o momento da ligação com o novo corpo, Segismundo repousava em uma pequena câmara em seu futuro lar. Estava extenuado e abatido, com medo de novos fracassos. Esse abatimento, às vésperas da reencarnação, tinha origem não apenas na dúvida quanto ao sucesso, mas principalmente no lento processo de enfraquecimento perispiritual que o espírito sofre à medida que entra em ligação fluídica direta com os futuros pais, estando este que lembra, de certa forma, os instantes finais da vida física, quando há extinção das forças orgânicas. Segundo os orientadores, essa operação é necessária antes de recomeçar a existência terrestre, para que o organismo perispiritual retome a plasticidade que lhe é característica para se tornar um bebê. Para isso, ele necessita perder os pontos de contato com a esfera extrafísica, meio muito diverso do que existe na crosta planetária, eliminando determinados elementos da vida espiritual que o seu perispírito incorporou no período entre vidas, através da alimentação e dos hábitos diferentes. Isso não deixa de provocar sofrimento. Isso está no livro de André Luiz. Veja também Espírito, Perispírito e Alma, na sua página 1999, da edição que ela citou, que nós vamos poder ver lá na bibliografia. Continuando. Depois que Segismundo eliminou a matéria psi, assimilada no mundo espiritual, ficou mais pálido, mais fraco, e em seu olhar tornou-se vago, menos lúcido. No dia da ligação com o novo corpo, a equipe espiritual não penetrou no quarto do casal, no momento do relacionamento sexual, por respeito a esse ato sagrado. Ao mesmo aconteceu com todos os lares, que, como o de Adelina e Raquel, são formados em bases retas, porque eles possuem defesas naturais. Como a fecundação do óvulo materno somente se verificará algumas horas depois da união sexual, a equipe espiritual encarregada de produzir o processo reencarnatório aguarda o tempo certo. Como vem, meus amigos? Não há nascimentos ocasionais. Tudo é preparado, tudo é comandado pelas equipes adequadas para esse momento. Espero que tenham apreciado mais esse capítulo. Eu aguardo a todos em breve.